Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom estarmos com os irmãos nessa noite. Uma noite certamente festiva, não porque eu estou aqui, mas certamente porque Cristo está no meio da igreja, celebrando a vitória, de fato, com o povo dele na cruz do Calvário. Esse Deus é fantástico. Tem reunido as pessoas de todos os quatro cantos deste mundo para celebrar o vencedor da cruz. E tão somente todos os domingos, principalmente à noite, a igreja do Senhor, ela se reúne para celebrar. E como é bom cantar louvores ao Senhor. Por isso ficamos tão empolgados, né, como a igreja começa a cantar, a celebrar, exaltar, exultar, bendizer o Deus da nossa salvação. Que o bom Deus continue a abençoar a vida dessa amada IPB, igreja irmã nossa, aqui na cidade de Souto Soares. Quero agradecer de antemão ao pastor Nelson e o conselho da igreja pelo convite para estarmos aqui neste dia tão festivo, graças ao bom Deus, né? De antemão quero parabenizar as nossas irmãs presbiterianas, né, por mais um dia da mulher presbiteriana, que as bênçãos celestiais sejam derramadas de forma maravilhosa sobre a vida de cada uma das amadas irmãs, em nome do Senhor Jesus, amém? Quero trazer um abraço da nossa igreja, a irmã ali em Utinga, né, da nossa IPB em Utinga, que o eterno Deus, né, tenha abençoado ali também, assim como tem abençoado a nossa igreja aqui em Souto Soares. Quero convidar os amados sem delongas para nós fazermos uma leitura do capítulo 11 do livro de João. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11. Eu acho que essa é a terceira vez que eu estou aqui. Eu vim aqui em 2009, uma reunião do presbitério, fiquei maravilhado com a nave, na igreja toda linda, bonita, vocês estão de parabéns, né? Bancos novos e tudo novo, né? Graças a... Novo para mim, você vai, pastor, já tem 10 anos, 50 anos, não, mas para mim, né? Em 2009 aqui eu estive e também, me parece, foi na reunião do presbitério e também numa programação da SAF, eu não sei se foi 2010 ou também foi 2011, né? De lá para cá muita coisa mudou certamente, e para nós um prazer muito grande estarmos aqui de volta para compartilharmos a palavra com os amados irmãos. O texto é o capítulo 11, do 1 ao 46, eu não vou ler para nós ganharmos tempo, vou ler apenas o versículo 35, eu gostaria que os irmãos lessem comigo. 35 diz o quê? Aí Jesus chorou, Jesus chorou, fala forte. E Jesus chorou, fala assim. 1, 2, 3 e... Amém. Senhor Deus e Pai, graças te damos pelos entranhados afetos de misericórdia que o Senhor tem dispensado a esta amada igreja, ao conselho desta igreja, ao pastor desta igreja, a cada sociedade interna desta igreja. Pedimos, ó Pai, que o Senhor continue a abençoar. Nesse instante, ó Deus, em que esse pobre, miserável pecador está, ó Deus amado, a transmitir, sendo o seu boca de ouro, boca de Deus para os meus irmãos e irmãs nessa noite. Meu Pai, repreenda toda e qualquer ação humana caia por terra, para que tão somente a ação do Espírito Santo, ó Deus, fale através da minha vida para abençoar os meus irmãos e irmãs. Se o Senhor quer edificar a igreja, edifique. Se o Senhor quer exortar, exorte. Se o Senhor quer consolar, console-a, mas tão somente segundo a sua santa palavra. Oramos, ó Pai, agradecidos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu creio que todos nós que aqui estamos nessa noite, já tivemos ou teremos enfermidades. Enfermidade é um negócio terrível. Ela bate a porta quando nós estamos passando os melhores dias, aí perguntamos, meu Deus, por quê? Principalmente quando nós vamos fazer exames de rotina, coisa do tipo, e de repente o médico balança a cabeça e diz assim, e a pessoa já fica com a pulga atrás da orelha, e de repente vai fazer algum exame mais detalhado, enfim, vai constatar que houve ali a presença de um câncer, a presença de uma enfermidade, enfim, mas hoje a moda é câncer, tudo que faz é câncer. Está ficando, né, está ficando uma coisa estrambólica, mas o fato é que todos nós já tivemos dor de dente, passamos por dores, tivemos dor de cabeça, ou temos dor de cabeça, enxaquecas fora do normal,
enfrentamos dores da perda de um ente querido, enfrentamos dores daqui, dores da acolá, porque a doença está a rodear o homem, a rodear a família, a rodear cada um de nós que aqui estamos nessa noite. Ela não poupa a família, ela não poupa o rico, ela não poupa o pobre. A doença, bem como a morte, é democrática. Ela chega para todos. Ninguém escapa das suas garras infernais. Algumas vezes ela chega no jovem, na criança. Outras vezes vai perturbar o velho, vai perturbar o idoso, vai perturbar a pessoa na sua fase de maturidade adulta. Algumas vezes no vigor dos nossos dias. Somos prostrados em um leito, e nesse leito nós passamos agora a refletir sobre o que está acontecendo. Por que disso, meu Deus? Sou um servo fiel do Senhor, devolvo os meus dízimos e as minhas ofertas, oro por missão, sou da linha de frente, tenho exercido um cargo de liderança na tua igreja, e de repente vem e acontece o que nós tanto tememos. O diagnóstico de uma doença bate à nossa porta. E o que fazer? Como agir? Como interagir com esta famigerada doença? Ou com isso que de fato tanto tira a nossa paz? O texto que nós temos em mãos relata exatamente sobre uma família, como a minha, a sua, nossas famílias que aqui estamos, que nós esforçamos tanto para que ela não venha. Mas ela veio, ela vem e ela veio. Então o capítulo 11 do nosso Evangelho de João relata exatamente o drama de uma família que até então estava vivendo dias bons, dias fantásticos sobre a face da terra. Então no verso 1 diz: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Então o versículo de número 1 diz a palavra do Senhor do capítulo 11, e vai falar sobre um homem enfermo. Seu nome, é claro, é bastante conhecido nosso. O nome é Lázaro, morador de uma cidade, de um povoado, de um distrito chamado Betânia. E diz que ele tinha duas irmãs. Provavelmente Marta, ela entra no quarto onde Lázaro estava, sendo assistido por Maria, que era muito dedicada, aquela mulher que estava ali constante. Lázaro, como é que você está, meu irmão? Não estou bem não, Maria, não estou bem não, estou sentindo dores terríveis, calma. Ô Marta, faz um chá, Marta, traz um chá para ele. De que? De unguento, mistura aí as ervas, traz. E aí Lázaro certamente olha para Maria e diz: olha, não sei se eu vou aguentar não, as dores estão demais. A Bíblia não diz qual era a enfermidade dele, mas sabemos que era uma enfermidade terrível. Então ela conversa com o mensageiro: mande vir Joaquim, mande vir José, seja lá quem for o nome do rapaz, venha cá, traga aqui um menino. E o menino vem, um rapaz, e diz: olha, veja onde é que está Jesus. Veja onde é que está Jesus, porque Lázaro não está bem. E somos amigos íntimos de Jesus. Lázaro é amicíssimo de Jesus. Então vá ao encontro de Jesus, veja onde é que ele está. E assim, mande ele vir, peça a ele, implore para ele vir, está conosco. Mas Maria, você sabe onde Jesus está? Sabe? Sim, sei sim. Olha, me falaram que ele está lá para as bandas, capítulo 10, verso 40, diz a palavra do Senhor. 10:40. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Jesus estava do outro lado do Jordão, e no lago de Tiberíades, e ele estava lá pregando. Então chega a notícia que o curandeiro, o que estava causando ali muitos comentários, ele está lá em Tiberíades. Chega o ouvido de Marta. Então Marta: venha cá menino, venha cá, vai lá em Tiberíades, fala que Lázaro não está bem. Mas o que estava acontecendo? Em Tiberíades, este lugar era um local extremamente difícil. E Jesus estava lá pregando, porque onde havia uma aglomeração de pessoas, Jesus se fazia presente. Então esse local de Tiberíades
Era um comércio de transporte, barco de mercadoria para lá, barco de mercadoria para cá. Herodes, naquele então governava, e nós bem sabemos, estava tentando agradar Tibério. Então ele estava aumentando os impostos para que pudesse então Roma arrecadar mais impostos, e estava extorquindo os comerciantes. Aquilo estava como um verdadeiro barril de pólvora, e Jesus estava no meio dos pescadores, pregando o evangelho. Inclusive disse Marta a Maria, que fica sabendo que Jesus ali estava, que os zelotes, aqueles que levantavam constante rebelião contra César, contra o Império Romano, iria fazer uma revolta ali em Tiberíades, porque era um local de muita aglomeração. Uma comentou certamente com a outra: meu Deus, um lugar violento desse, e Jesus lá no meio, o que faz, meu Deus do céu? Então ela sabe, ela tem um problema, e Lázaro está com um problema, e agora ela tem que trazer a solução. Jesus é a solução, mas Jesus está em Tiberíades, um lugar um tanto longo. Meus irmãos, continue comigo a Bíblia aberta, por favor. Então no verso 3, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Então no versículo 3, o mensageiro vai comunicar sobre a situação de Lázaro, sobre a doença de Lázaro, e ele vai de fato ali explicar tudo. Mas então ele gasta um dia inteiro, ele sai de Betânia para ir a Tiberíades, são 32 quilômetros, ele gasta o dia inteiro para ir. Final do dia, já tardezinha, onde Jesus está, então ele chega onde Jesus estava, e ele então dá o recado: Jesus, o amigo que o Senhor ama está enfermo. Verso 4, ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. É provável, certamente, no verso 4, que o mensageiro, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, vai arrumar as coisas para voltar comigo de viagem? O Senhor vai voltar rapidamente, Jesus? Porque Marta e Maria estão ansiosas, e de fato me deu quase que implorando: só volte se Jesus vier com você. O mensageiro então percebe que Jesus respondeu que não vai, pois essa enfermidade era para a glória de Deus. Ele não entendeu nada. Então o mensageiro arrumou as suas coisas e seguiu viagem de volta, tendo gastado um dia para ir e um dia para voltar, perfazendo 2 dias. Então quando ele retorna, encontra já a irmã de Lázaro embalsamando o corpo de Lázaro, para sepultá-lo. Então perguntam: cadê Jesus? Ele não veio. Imagine o falatório, imagine as conversas que viram como ele se aproxima e Jesus não veio. Eles diziam amar a Jesus, eles diziam que era amicíssimo de Jesus, não falaram tanto de Jesus, e agora, precisando de Jesus, Jesus vira as costas para eles. Que Deus é esse? Que Deus é esse que faz esse tipo de papelão? Onde está Deus quando eles mais precisam de Deus? Deus simplesmente os ignorou, não deu a devida atenção. Mas quando então o rapaz parte, o verso 6, diz João: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, o menino informou ele, ainda se demorou mais 2 dias no lugar onde estava. Jesus fica mais 2 dias. Verso 7, continue comigo, por favor. Depois, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Vamos que vamos. Jesus chegou para Pedro, que era aquele que, de certa forma, mais velho, que estava liderando a turma, e diz: arruma a tralha nossa aí, arruma as nossas coisas, chama os outros, que vamos voltar para a Judeia. Vamos para a casa de Lázaro. E a casa de Lázaro, nós sabemos que ficava essa distância, de cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Então no versículo 8 nós temos: disseram os discípulos: mestre, agora os judeus procuravam apedrejar-te, e volta para lá. O verso 8,
Os discípulos ficam com medo de voltar para Jerusalém, pois Jesus quase foi morto. Se os irmãos olharem, lerem comigo o capítulo 8, versos 50 e 58 e 59 do Evangelho de João, por favor, rapidamente. Diz lá no verso 58 e 59 de João: respondeu Jesus a um embate teológico muito sério com Jesus e os fariseus, aqueles que eram os líderes religiosos da época. Então no 58 e 59, respondeu Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Verso 59, então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então no versículo 8 eles trazem à tona: eles a pegaram em pedra tem 4 dias atrás, e nós fugimos de lá, e o Senhor quer voltar para lá? Que negócio estranho é esse, Jesus? Então no versículo 16, os irmãos podem acompanhar, verão: então Tomé, chamado Dídimo, disse aos codiscípulos: vamos também nós para morrer com ele. Já que é para morrer, vamos morrer com Jesus. Fazer o quê? Parece que ele gosta de sofrer. Que negócio estranho é esse que passa na cabeça de Jesus Cristo? Então, fica claro no versículo 16 que ir para Jerusalém é sinônimo de perigo de morte. Eles querem evitar, os discípulos querem evitar. Mas então versículo 11 e 13, os irmãos continuam e diz assim, 11 e 13: isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vamos para despertá-lo. Verso 12, disseram-lhe pois os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Verso 13, Jesus porém falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Verso 11 a 13, é uma clara atitude de insegurança, de medo. Eles não querem correr o risco de novo. Então, meus irmãos, nós chegamos no versículo 17, Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Verso 17, preste atenção nisso, a cereja do bolo está nesse verso. Jesus chegou ao 4º dia, já estava Lázaro sepultado, morto e enterrado. Por que Jesus chegou no 4º dia, irmãos? Por que Jesus não foi logo que o mensageiro chegou, o rapaz? Por que Jesus não foi no 3º dia, no 2º? Por que Jesus vai no 4º dia? A pergunta é porque essa demora de mais 2 dias. Na época de Marta e Maria, os irmãos prestem atenção nisso, havia uma crença corrente no meio dos judeus, assim como no meio do povo brasileiro tem umas crendices bestas, bobas, né? Bote a fitinha vermelha no braço do menino que não pega quebrando. O pessoal lá fora faz, né? O menino está soluçando, bote uma manchinha, um negocinho vermelho na testa do menino que o menino para de soluçar. E a pessoa, quando tem muito dinheiro, tem nada, está quebrado. A pessoa está numa quebradeira só, não tem nada em casa, bicho. Bote lá fora uma plantinha famosa comigo, ninguém pode, para não pegar mal olhado, e a espada de São Jorge também para ajudar. De nada resolve, mas tudo bem, são crendices que as pessoas acabam alimentando. Os judeus, pela sua vez também, eles alimentavam crendices da época, dizendo: se a pessoa ela morresse, até o 3º dia havia possibilidade de ressurreição. No 1º dia o corpo ficava inerte, parado, mas o espírito estava lá, do lado do corpo. No 2º dia o espírito já estava um pouco mais distante, mas estava lá também. No 3º dia ele já estava um pouco mais distante, mas estava lá também. No 4º dia ele era retirado, e não tinha ninguém no mundo que fizesse esse homem ou essa mulher ressuscitar. É claro, se aqui fôssemos entrar num estudo, diríamos o que acontece com o corpo humano depois de 4 dias de morto. A unha já caiu, né? Já está totalmente carcomido por dentro, as verminoses, enfim, coisa terrível, não é bom nem falar, deixa isso para lá. Mas o fato é que o espírito já não podia ser, a pessoa não podia ser ressuscitada, porque o espírito foi recolhido. Deus já recolheu o espírito, não tinha mais possibilidade de ressurreição. Claro que isso era uma bobagem, mas era uma bobagem que eles acreditavam. Eles estavam crendo nisso. Então Marta e Maria esperaram o 1º dia, Jesus vai voltar, vai ressuscitar Lázaro. O 2º dia, Jesus vai voltar. No 3º dia, Jesus não aparece. Então elas perderam totalmente a esperança, pois o tempo de Lázaro havia acabado. Acabou-se.
E aí o verso de número 22, o verso 20 a 25, diz a palavra do Senhor. Mas também, disse pois, verso 21, disse pois Marta ao Senhor Jesus, se estiver aqui, não teria morrido o meu irmão. Verso 22, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Aí o verso de número 23, declarou Jesus, teu irmão há de ressurgir. A resposta de Marta, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Verso 25, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que morra viverá. O verso 22 a 25, Jesus não está preso às categorias do tempo. O que nós precisamos, irmãos, dos nossos dias do século 21, igreja do Senhor Jesus, que continue crendo. O que nosso Senhor Jesus Cristo está querendo nos ensinar tão somente, que apesar da luta que você enfrentou, dos dissabores da vida, que sua vida de repente esteja acinzentada, perdeu-se o brilho, perdeu-se a cor, é como quem está assistindo uma televisão preto e branco, não tem mais nada de atrativo nesse mundo. O Cristo tão somente está nos ensinando, não desanime, não desista, continue perseverando, porque o Deus do quarto dia ainda está sentado no trono de glória. Ele não desistiu, Ele reina de forma absoluta, governando todas as coisas. E é isso que Jesus Cristo quer mostrar para essas duas irmãs, que tem uma teologia espúria, que tem um ensinamento doutrinário errado, porque aprendeu com o pai, aprendeu com a mãe, aprendeu algumas coisas que não tem base bíblica, ensinamento, instrução. Verso 22 a 25, nós sabemos qual é a teologia de Marta. Marta crê, de fato, no Jesus. Verso 21 nós lemos, então Marta, disse Marta a Jesus, Senhor, se estiver aqui não teria morrido o meu irmão. Marta crê no Jesus que poderia ter evitado a morte. Tempo passado. Verso 21. Mas quando nós olhamos para o versículo 23 e 24, Marta crê no Jesus que ressuscitará os mortos nos últimos dias. Futuro. E nós somos bons nesse negócio também, de olharmos para os textos bíblicos e vermos como Jesus fazia milagre, como Jesus agia, como Ele interagia. Nós olhamos para o futuro, percebemos como Ele virá, assentado num lindo cavalo branco, reinando de forma maravilhosa, vencendo para vencer, escrito na sua coxa. Mas quando nós olhamos para o tempo presente, nós perdemos as esperanças. Marta não crê que Jesus possa fazer um milagre agora. Marta vacila entre a fé, verso 22, e a lógica do verso 24. No verso 22, ela tem de fato uma fé, mas sei que mesmo agora, tudo quanto pedir a Deus, Deus poderá conceder. Ela tem fé. Mas no verso 24, existe uma lógica. Eu sei, replicou Marta, que Ele há de ressurgir no último dia. A lógica é, Ele virá. Ele vai ressuscitar vivos e mortos. Marta tem uma escatologia, mas a escatologia de Marta está como coxa de retalhos. Somos assim também, irmãos. Nós temos dúvida quem Jesus, nós temos dúvidas. Nós não temos dúvida que Jesus realizou milagres, prodígios no passado. Não temos dúvidas de crer que Ele fará coisas tremendas no mundo por vir ou no futuro. Mas nossa dificuldade é crer que Ele opera ainda hoje com o mesmo poder, com a mesma atitude poderosa. Nós não temos. Quando nós somos acometidos de algum diagnóstico, automaticamente nós trememos. Colocamos a nossa fé nas mãos da medicina. E eu quero nessa noite tão somente chamar sua atenção, como anda a sua fé, como você tem desenvolvido a sua teologia, a sua base doutrinária. Talvez essa deve ser a sua angústia nessa noite. Talvez essa deve ser a sua angústia essa noite.
Você tem orado, orado, orado pelo seu casamento e vê cada vez mais entrando em uma dissolução. Você tem orado, orado, orado a Deus pedindo a conversão de um parente, do cônjuge, de um filho, mas o vê cada vez mais endurecido e distanciado. Tem orado pelos filhos e eles continuam mais e mais distantes de Deus. Tem orado pelo emprego e ele ainda não chegou, seja lá qual for o foco, o objetivo, o objeto da sua oração, e você não tem ouvido, você tem percebido que o céu se faz de bronze. Você ora pela sua vida emocional e ela parece um deserto. Então no versículo 24, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Jesus não veio nos 3 dias por isso. Só poderia ressuscitar no juízo final, Marta. Então Jesus coloca por terra essa crendice espúria, essa miséria que tantos de nós alimentamos. É como se o nosso Deus ele fosse domesticado. O Deus de Abraão continua com seus braços estendidos para abençoar você, independente do mal ou dos males que sobrevêm sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre você, sobre o seu trabalho, não importa. Jesus veio para colocar por terra, deixando esse legado, esse lindo texto para nós, dizendo: não importa qual seja o seu problema, o Deus do quarto dia está chegando, o Deus do quarto dia ainda está agindo, o Deus do quarto dia não desamparou nenhum de nós. Jesus, ele coloca por terra essa crendice, uma coisa que elas precisavam aprender era o tempo de Deus. Mesmo Jesus não estando visivelmente presente, eu não posso desistir. Repito, eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. Orei a Deus e pedi ao Senhor uma orientação para trazer uma palavra para esta igreja. E o Senhor então me move para trazer essa palavra para a igreja presbiteriana em Souto Soares, tão somente dizendo: não desista. Não desista, continue crendo, mesmo que o seu Lázaro já tem 4, 5, 10 dias, 10 anos, o Deus do quarto dia, ele vai chegar, ele virá, ele vai intervir na sua história, porque nós temos um tempo, mas o nosso tempo não é o tempo de Deus, e nós precisamos crer nisso, meus irmãos. Eu tenho que continuar, até porque se o tempo de alguém terminou, o meu continua, o meu permanece. Eu tenho que continuar a buscar, a clamar e a interceder. Esse Deus sabe a hora certa de agir. Ele age segundo o cronograma, a agenda, digo eu, não agenda, mas a credenda dos céus. Ele age segundo o seu cronograma celestial, e não segundo a sua agonia, segundo o nosso desespero. Esse Deus, ele entra no tempo certo, e alguém vai dizer assim: mas eu tive uma sorte. Não foi sorte, foi o tempo certo de Deus entrar na sua história. Nós falamos: ah, mas eu tive uma sorte, foi o acaso, foi o destino. Eu prefiro chamar de providência. O Deus da providência entrou na hora certa, no tempo certo e no modo certo, na minha história e na sua história. Ele age, meus irmãos, ele age no tempo do Pai, não segundo a nossa pressa, não segundo aquilo que nós queremos, como se Deus fosse o garçom. Diante dessa teologia espúria, damos ordem a Deus: eu profetizo, eu determino. Que isso? Somos apenas meros carne, um pedaço de carne, pó, trapo de imundície, e agora a criatura quer mandar no Criador. Mas a teologia famigerada, teologia da confissão positiva, a teologia da prosperidade e os seus afins, querem colocar o homem no centro, o homem no centro. E Deus agora passa a ser
aquele que quase está botando a mãozinha posta para pedir: me adore, me adore, me adore. Quando ele parece demorar, está fazendo algo maior e melhor para você. Precisamos crer e depositar a nossa fé. Marta e Maria passaram, elas pensaram que Jesus tinha chegado atrasado, irmãos. Mas ele chegou na hora certa, no tempo oportuno de Deus, de quebrar toda aquela miséria de doutrina infernal, satânica, diabólica, dizendo: ninguém mais pode ressuscitar, porque é de 4 dias o morto. E Marta pensaram que Jesus tinha chegado atrasado. Nós lemos o verso 21, novamente: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiver aqui, Jesus. Verso 32, Jesus vendo-a chorar, bem assim verso 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Gente, Jesus chegou! É como se aquela crendice miserável de 4 dias, ela deixasse elas mais avançar. Aquela doença, aquela morte. Deus não avança mais sobre a morte. Deus não avança mais sobre o câncer. Deus não avança mais sobre essas coisas. Certa feita eu estava pregando numa igreja, falando sobre, lembro do sermão Elias. E uma irmã sentada, como os irmãos estão assentados, isso no sábado à noite. E ela disse, chorando, eu não a vi. Então no domingo, depois que eu dei o estudo, ela me puxou para o lado e disse: Márcio. Eu disse: fala, minha irmã. O nome dela é Marinite. Márcio, você sabe que eu já perdi os meus 2 seios. Eu estou sabendo que tu está falando agora. A cabecinha dela estava pelada, ela botava um lenço. Tinha acabado de fazer quimioterapia, os cabelos começavam a brotar de novo. Câncer severo, coisa terrível. E ela disse: na sexta-feira, o médico disse: faça rotineiramente o exame. Apalpe embaixo das axilas, etc. e tal. Se aparecer qualquer nódulo, qualquer coisa, vai embora, vem embora para São Paulo. E ela está lá fazendo o exame de rotina dela, tocando. De repente ela, um caroço, oh meu Deus, dizendo ela que o mundo desabou. Ela estava começando a ter um filetezinho de esperança, dizendo: oh, meus cabelos estão nascendo, vou começar novamente a ter vida, sem os seios, é óbvio. Mas com peito ou sem peito nós glorificamos a Deus, né? Mas o fato, meus irmãos, é que ela então no sábado à noite descobriu na sexta que estava com esse problema, foi para a igreja, e lá eu preguei. No domingo ela me chama, no sábado à noite chega em casa novamente, e é uma palavra, eu terminei de pregar, aí falou: poder estar no pastor Márcio, que nada, esse pecador miserável, trapo de imundícia, tem nada para oferecer, mas o Deus que foi pregado naquela noite. Então ela pegou de novo, caçou, o nódulo de câncer, caçou, e ela viu: oh Deus bom. Aí no domingo ela me chama para o lado e disse: Márcio, eu tenho uma bênção para te contar. E ela contou a história. Porque não importa o problema que nós enfrentemos, irmãos, Deus continua curando nódulos de câncer, Deus continua intervindo na nossa história, Deus continua permitindo que nós enfrentemos as lutas, mas não sozinho, nunca, jamais desamparados. Então no verso 20, Marta é avisada: mestre, o mestre chegou, ele está aí. No 4º dia Jesus chegou, não no primeiro, nem no segundo, e muito menos no 3º, mas no 4º dia. Ele é o Deus do 4º dia. Jesus vem quando é necessidade de ressurreição. Quando é necessidade do homem e da mulher dizer assim: a medicina não pode fazer mais nada. É claro, nós sabemos que todos nós temos um tempo determinado, Salmo 139. Mas então, meus irmãos, nós precisamos crer no Deus que faz milagres. O reverendo Ronaldo Lindório, no ano de 2003, ele esteve na nossa turma lá no seminário.
pregando num culto. Ele tinha acabado de chegar naquele ano 2003 da África, lá dos Cocombas. E ele contou um testemunho que muito me marcou naquele ano. Ele disse que logo quando ele chegou lá, no meio dos Cocombas, e ele começou a pregar que havia um Deus que curava, havia um Deus que cura, havia um Deus que curava, havia um Deus que cura, o Deus que cura, o Deus que cura. E as pessoas começaram a se afastar, ele pregava e ninguém aproximava. E ele foi para casa todo desanimado, dizendo ele, chegando em casa, ele construiu aquela ocazinha, uma casa muito simples, ele e a Rossânia, a esposa dele, à época, os filhos pequenos. O que é que você tem, Ronaldo? Está desanimado? Não sei, coisa que não está fluindo, ninguém se converte. Eu prego que tem um Deus que cura, mas ninguém vem. Eu prego para que tem um Deus que cura, eles vão todos procurar os macumbeiros da tribo. Fico triste com isso. Mas não, descanse no Senhor, homem. E dizendo que botou a rede dele, almoçou, e ficou por ali por volta depois do almoço, no início da tarde. E de repente uma mulher chega com um embrulho de um pacote enrolado, folhas de bananeira. E aí ele já estava mais ou menos familiarizado com a língua. E ela disse: você diz que tem um Deus que cura. Você diz que tem um Deus que cura. E ele disse: sim, o meu Deus cura. E então ela pega aquele embrulho e joga no colo dele. E quando ele vai abrir o embrulho, percebe que o embrulho mexe. Quando ele abre aquela folha de banana para lá, para cá, parecendo um doce, né, para lá e para cá. Quando ele olha uma criança, mas aquela criança, ela não tinha pele. Ela estava na lepra viva, toda carcomida, a doença comendo a pele daquela criança, terrível. Quando ele olhou assim, ele disse que deu um susto, falou: meu Deus do céu, o que é isso? Então a mulher disse: o Deus diz que tem um Deus que cura, cure minha filha. E ele então chega para a Rossânia, que estava na outra sala, e mostra assim: Rosânia, venha ver. E ele olha assim e diz assim: meu Deus do céu, você diz que tem um Deus que cura. Ore. Mas os meus olhos estão dizendo que essa criança não tem mais jeito, é morte. Ore. Eles nunca fiz uma oração tão incrédula na minha vida. Lá ele falava, lá no seminário nesse dia. Ele pegou aquela criança, dizendo, levantou acima da sua cabeça e disse: Senhor, tem misericórdia deste servo. Cure essa criança em nome de Jesus, meu Deus. Tem misericórdia. Dizendo, quando desceu, meus irmãos, a criança, como se ela tivesse nascido novamente, tirado do útero da sua mãe, a pele perfeitazinha, bonitinha, e entregou. Ele tomou aquele susto, falou: louvado seja Deus, e entregou para a mãe abraçou aquela criança e diz: o Deus do pastor Ronaldo cura, o Deus do pastor Ronaldo cura, o Deus do pastor Ronaldo cura. 10.000 pessoas se converteram a uma igreja presbiteriana no meio dos Cocombas, com mais de 10.000 pessoas. Toda honra e glória seja dada ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele é o Deus do quarto dia. Jesus vem quando a necessidade é de ressurreição. Verso 33 e 35 para nós encerrarmos. Diz a palavra do Senhor: Jesus, vendo-a a chorar, bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. 34, e perguntou: onde os sepultaste? E eles lhes responderam: Senhor, vem ver. Aí o célebre verso 35, Jesus chorou. Este verbo do verso que nós lemos, Jesus vendo-a chorar, bem assim os judeus, verso 33, agitou-se, percebe esse verbo? Agitou-se no espírito e comoveu-se. Esse verbo do original grego, agitou-se, literalmente significa que Jesus bufou de raiva, ele ficou indignado com a ira. Mas por que Jesus ficou indignado? Ele agitou-se, ele ficou bufando de raiva. Se Jesus fosse vermelho, branco assim como eu, que ele não era moreno, Jesus fala assim: mas ele ficou vermelho de raiva. Mas por quê? Por causa da presença da doença.
e o que ela é capaz de fazer com o ser humano, provocando-lhe a morte. Então Jesus chorou. A reação de Jesus diante das pessoas foi tão impetuosa que ele se comoveu, e essas palavras também podem ser traduzidas como se ele ficasse tremendo de indignação. Ele está tremendo ali, tremendo de raiva. Jesus chorou. Mas por que Jesus chorou? Se dali a 3 segundos, 5 segundos, 2 minutos, ele diria: Lázaro, vem para fora, Lázaro. Jesus não chorou pela morte de Lázaro. Jesus chora pelo que a morte foi capaz de produzir, ou o pecado produziu na vida do ser humano. Não era para ser assim. O motivo do choro de Jesus é exatamente por causa do pecado. Ele se deparou com o que o pecado é capaz de fazer com o homem, com a mulher, com o ser humano. O pecado traz a morte. E quando Jesus estivesse chorando, ele batia assim na madeira, dizendo assim: não era para ser assim, Adão. Por que tu foi comer, Adão, do fruto proibido? Adão não era, tudo era tão perfeito. Eclesiastes capítulo 7, 29. Deus fez o homem justo, mas ele fora em busca de muitas intrigas, muitas astúcias. Então a lágrima de Jesus revela sua humanidade, sua compaixão, seu amor. Então no verso 36, então disseram os judeus: vede quanto o amava. O que nós temos aqui é o Deus que chora, é o Deus que se comove com a sua dor, o Deus que entra no tabernacular com você. Esse é o Deus que não permite que você entre sozinho nas suas lutas, nas suas andanças, nas suas dores. Ele estará convosco todos os dias, até a consumação do século. Quer sejam os bons momentos, quer sejam os maus momentos, Ele não te desamparará, Ele não te deixará, porque Ele é o Deus Emanuel. Ele chora com você, Ele se importa com você, Ele se identifica comigo e contigo, conosco. Ele é o Deus que sofre. Você acha que Deus está lá sentado vendo crianças morrerem de câncer, crianças sendo violentadas, estupradas, mulheres e homens sofrendo nos leitos dos hospitais? Você acha que Deus tem prazer? Aquele sadomasoquista que diz: olha lá como é que está sofrendo. Ele chora, ele sofre. E é por isso que Ele envia Cristo Jesus para dar um basta nesse negócio momentaneamente, porque Ele voltará para dar um basta finalmente contra o pecado. Ele chora, Ele está no céu simplesmente gemendo. O próprio Espírito diz a Bíblia que o Espírito Santo geme. O nosso Deus é um Deus pessoal. Ele é um Deus que tem compaixão. Ele não é um Deus fatalista. Ele não é um Deus impessoal. Ele não é um Deus bonachão. Ele não é um Deus que está morto, pregado numa cruz. Ele não é um Deus egoísta. Ele não é um Deus xerife cósmico. Mas Ele é o Deus que se depara com a minha dor e diz: filho, filha, não desanime não. Verso 39. Ele está dizendo isso para mim e para você, querido, para nós concluirmos. Então ordenou Jesus: tire a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Marta, você não entendeu nada, Marta. O verso 39, tira a pedra. Marta está perturbada diante de uma ordem tal, vinda de Jesus. Interpõe objeções. Jesus, mais, nem somos nós. Em algum momento da nossa caminhada nós vamos ser Marta. O Senhor está dizendo: tira a pedra. Desanime não. Mais Senhor. Tira a pedra. Não, Senhor, já cheira mal. É de 4 dias. Marta, o que foi que eu disse, Marta, para você, Marta? Você não aprendeu nada não, Marta? Marta, você sentou na quinta-feira, estudou comigo doutrina. Marta, você estudou na escola dominical, Marta, doutrina. Temos teologia tão boa, Marta, teologia. Leva para o campo prático, Marta. Na prática, Marta, mostre que você tem uma boa teologia reformada, Marta. Marta, entendeu? Eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Marta, eu sou o homem do 4º dia, Marta. Depois de que tudo, as razões perderam seus argumentos,
depois que os sentimentos perderam a capacidade de aguentar, quando parece que não há mais nada para ser feito, pois já se cumpriu os 3 dias, o Deus do quarto dia se faz presente. O homem do quarto dia aparece em cena. Tira a pedra, pois o homem do quarto dia está mandando. Tire a pedra significa enfrentar a situação que não queremos mais mexer. Tire a pedra é tocar em situação que só vai nos trazer mais dor. Tirar a pedra é abrir a porta para algo que cheira mal. Temos medo de enfrentar o nosso passado de dor. Alguns anos atrás, estava lá no gabinete, uma irmã me procurou. Pastor, eu preciso conversar com o senhor. Eu disse, vamos conversar. Conversamos 1 hora, conversamos 1h30, e ela chorava. O que foi, minha irmã? Conte. Abre o coração. E ela ia falar e soluçava e não saía nada. Aí com muita força ela botou para fora. Pastor, eu fui violentada quando era pequena, pastor. Nunca contei isso para ninguém. Só eu e Deus. E aquela famigerada pessoa sabe. Meu esposo não sabe, meus filhos não sabem, ninguém sabe. Agora só 2, 3 pessoas. A pessoa infeliz, eu e o Senhor. O que eu faço, pastor? Eu falei, sepulte o defunto, minha irmã. Fique lembrando disso não. Tira a pedra. Tira uma pedra. Vamos trazer essa podridão para fora. E ela começou a contar como foi. Foi assim. E chorava. Ia contando. E eu botava a mão na boca e falava, meu Deus tem misericórdia. Tire a pedra, minha irmã. E a irmã foi tirando, foi botando, foi falando. Quando ela terminou, como quem vai pegar um furúnculo, espremendo. Quando ela terminou, ela disse, estou tão aliviada, pastor. Nós oramos, despedimos, e para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, ela diz, pastor, aquilo não mais me perturba, graças a Deus. Porque o meu passado, eu deixei no passado, pastor. Ela aprendeu a tirar pedra, porque tirar pedra é tocar em situação que só vai nos trazer mais dor. Mas eu não sei qual é o problema que você enfrentou, quais foram as dores, as dificuldades que causaram tanta dor em você. Mas é preciso sepultar o defunto, abra a cova, deixe-o cair, jogue terra por cima e diz, eu disse para ela, perdoe minha irmã, quem lhe fez esse mal, porque foi um instrumento de Satanás. Nós oramos e ela perdoou e, de fato, houve a libertação daquela irmã. Crente, mulher crente, só se vê, gente do céu. Uma mulher de Deus. Mas que o passado fez esse mal. O seu passado estava lhe causando muitas dores. Então, 43, diz a palavra do Senhor. E tendo dito isso, clamou em alta voz. Lázaro, vem para fora, Lázaro. As garras da morte foram quebradas pela voz de autoridade que chamou Lázaro, vem para fora. Lázaro mesmo morto pôde ouvir a voz de Cristo. E o verso 44 diz, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai e o deixai ir. Lázaro agora está vivo, mas com as vestes mortuárias. Seus pés, suas mãos e seu rosto estavam agora enfaixados. Precisava se despir das vestes da velha vida. Precisamos nos revestir da roupagem do novo homem, assim como Lázaro. Um dia estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. O problema é que nós temos que tirar, como essa irmã, tirar agora todo o lenço do verso 44, tirar o lenço, as ataduras, deixe esse negócio para lá, gente. O que tem de crente, irmãos e irmãs, sofrendo nos bancos das igrejas do Senhor Jesus Cristo. A conclusão, meus irmãos, o Deus do quarto dia,
O que aprendemos, que lições aprendemos aqui, rapidamente nesse texto? Primeiro, o Deus do quarto dia não se incomoda com o tempo. Não importa em qual dia você esteja vivendo hoje, se no primeiro, no segundo ou no terceiro, não importa. Pois o Deus do quarto dia vai chegar, creamos nisso, independente da circunstância. Segundo, não importa o tamanho da sua luta, Deus vem. O Deus do quarto dia vem, creia nisso em nome de Jesus. Terceiro, Jesus tinha o propósito de despertar fé salvadora nos judeus que estavam presentes junto ao túmulo de Lázaro. O que eu quero nessa noite tão somente é despertar em você o Deus do quarto dia. Ei, olha para cá. O Deus do quarto dia continua agindo como no passado, e Hebreus vai dizer: Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Por quê? Ele faz isso para socorrer você, socorrer a mim, para socorrer as nossas vidas, para levantar o nosso Lázaro que já está morto, já há 4 dias, sepultado. Ele enfrentou a prisão, ele enfrentou a morte para salvar a mim, salvar você, salvar nós todos que aqui estamos. Condenado ele foi, pregado na cruz, mas ressurgiu ao terceiro dia. Eu digo para os irmãos nessa noite: ainda que o seu problema seja insolúvel, ainda que o seu Lázaro esteja sepultado há 4 dias, creia e você verá a glória de Deus. Que o eterno Deus nos abençoe nessa noite. Convidar os irmãos para nós cantarmos Eis Nosso Deus nessa noite. Vamos lá? Enquanto eu vou estar orando, eu quero nessa noite, em nome de Cristo, como eu disse, eu orei a Deus, pedir direção ao Senhor para que está com o convite do pastor Nelson. O que precisa fazer? O que você precisa fazer nessa noite? Se tiver um problema de saúde, não desista, continue crendo. Creia, 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 creia. Se for de 4 dias, de 5 dias, o Senhor continua agindo. Se tivesse um problema como é dessa irmã do passado, que te atormenta, libera perdão, dá prosseguimento à sua vida em nome de Cristo Jesus, porque tantos males foram realizados. Uma palavra do pai, uma palavra da mãe, uma ação de um irmão de sangue, de um vizinho, de um primo, não seja lá o que foi feito. Ore ao Senhor nesse instante: Senhor, eu quero liberar, Senhor Deus, perdão, Pai. Isso está me atormentando, está tirando a minha paz, eu não estou tendo vida, Senhor Deus, tem misericórdia da minha vida. Eu quero viver uma nova experiência com o Senhor, Deus amado, a experiência do perdoar, porque se alguém orar por aqueles que os maldizem e por aquele que vos persegue, oremos ao Senhor nesse instante, queridos, clamemos a presença do Senhor. Ó Deus Pai, amado, soberano, justo e bondoso, Deus de graça e de misericórdia, Deus que age e interage com o ser humano, ó Pai, o Senhor, meu Deus, que é o general de guerra, o Senhor que está sentado no trono, o Senhor que vive e reina pelo século dos séculos. Nós somos transitórios, aqui estamos hoje, como diz a tua palavra em Jó, Deus amado, o homem nascido de mulher vive breve tempo, nasce como a flor e murcha. Mas nesse período que nós estamos aqui vivendo, ó Pai, queremos ter experiências de oração com o Senhor, meu Pai, para contarmos os nossos filhos, os nossos netos, o que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó é capaz de fazer. Foi capaz, é capaz e será capaz de fazer infinitamente mais. Ressuscitaste, ó Deus, a Lázaro de 4 dias, demonstrando que não há, Deus amado, que não há, ó Deus, impossível para o Senhor. Abençoe a vida dessa igreja, abençoe o conselho dessa igreja, abençoe o pastor dessa igreja, as sociedades internas, ó Pai, cada pessoa que aqui nessa noite se faz presente, ó Pai, seja lá qual for o problema que esteja enfrentando, ensine-os, instrua-os de forma pedagógica, como o Senhor bem sabe fazer, Pai, a não desistirem, a não desanimarem, mas persistirem, perseverarem, em nome de Jesus Cristo. Abençoe esse povo amado aqui na nossa igreja em Souto Soares. Oramos agradecidos pelo que o Senhor permitiu que aqui acontecesse.
em nome de Jesus Cristo, aleluias, amém. Eis assentar, irmãos.